a todos que fazem com que cada culto aconteça, que Deus retribua a cada um de vocês. Eu quero comunicar à igreja hoje a mensagem sob o título Tenha sempre um propósito firme. E o texto do profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 3, ele nos diz o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então Deus faz isso. Deus, ele mantém em segurança, mantém de pé. Deus mantém em perfeita paz aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher cujo propósito é firme. Estes que confiam em Deus. Então, o recado de Deus para nós esta manhã é justamente este. Você deve confiar no Senhor, você deve estabelecer propósitos bem firmados em Deus. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te manter de pé. Deus vai conservar você em perfeita paz. Nós oramos no nome de Jesus, pedindo a Deus revelação, conhecimento, que seja o Espírito Santo a falar ao nosso coração neste momento. Portanto, ó Deus, como ministro deste altar, como bispo da igreja, eu diminuo para que o Senhor cresça, pois a glória pertence somente a Ti. E eis-me aqui, ó Deus, para ser usado como canal do Senhor. Fale aos nossos corações, fale as nossas vidas, alimente, ó Deus, o nosso espírito, fortaleça o nosso homem interior. Dá ânimo, ó Deus, para cada coração e cada alma. Que nós possamos sair daqui em perfeita vitória, ou como diz o texto de Isaías, em perfeita paz, pois confiamos em Ti. Obrigado por esta manhã tão gloriosa, tão maravilhosa. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela internet, pelo CD ou pelo DVD. Deus seja louvado pela vida de todos estes. Assim oramos no nome de Jesus e dizemos juntos amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, nosso maestro. Eu quero dizer a todos os meus irmãos em Cristo, minha família espiritual, que nós temos que ter em nós mesmos sentimentos fortes, sentimentos alicerçados em Deus, sentimentos firmados na palavra do Senhor. Nós temos que ter dentro de nós sonhos bem definidos. Nós não podemos pensar que seria bom ter sucesso. Nós temos que definir qual é a estrada do nosso sucesso. Nós não podemos apenas pensar assim: seria muito bom se eu avançasse, se eu crescesse na vida. Não, vamos em busca daquilo que trará crescimento para nós. Então nós temos que definir tudo isso. Nós temos que ter, conforme o texto de Isaías, propósitos bem definidos. Nós temos que ter metas, temos que ter objetivos, porque, você sabe, assim foram os sentimentos e os pensamentos dos grandes homens da Bíblia. Eu vou hoje mostrar alguns exemplos de que os grandes heróis, né, mencionados pela Bíblia, eles tiveram isso. Propósitos, objetivos, metas. Vinha um inimigo, vinha uma adversidade, vinha uma situação difícil, mas eles não desistiam, eram duros na queda, né? Então, trocando aqui em miúdos, seja duro na queda, meu amado. E eu quero trazer o exemplo de Paulo, que aliás ele escreve para Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, ele diz: olha, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, meu procedimento, meu propósito de vida. Então ele menciona para Timóteo aquilo que Timóteo provavelmente já estava vendo na vida dele, né, tomando como exemplo. Ele diz: olha, você tem visto a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, você tem visto a minha perseverança. É interessante que no meio dessas palavras todas, dessas expressões, Paulo disse: você tem visto, Timóteo, o meu propósito. Aí no versículo 14 ele diz assim: tu, porém,
permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, na verdade, Paulo, além de ser uma pessoa com propósitos definidos, com propósitos firmes, ele tinha convicção de que ele era um professor para os outros a respeito desse tipo de atitude. Ele diz, então você, Timóteo, permanece naquilo que você tem visto, naquilo que você tem aprendido. Paulo estava dizendo assim para Timóteo, permaneça confiante, faça você também propósitos firmes na tua vida. Crie você também os seus objetivos. Timóteo, seja perseverante. Paulo chega a dizer uma coisa, amados. Ele diz assim em outro texto, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Parece uma coisa distante, né? Eu ter os sentimentos que houve em Cristo? Sim, sentimentos no seguinte sentido, daqueles que ele sabia, Deus vai fazer a obra através de mim. E Jesus, como o Filho de Deus, ele foi até a última consequência, morreu na cruz por amor a cada um de nós, pagou um altíssimo preço, hoje a obra está feita, está consumada. Somos vencedores, fomos salvos, somos abençoados, fazemos parte de um povo feliz, o diabo não toca mais em nossas vidas, diga glória a Deus por isso, porque Jesus foi comprometido, foi determinado, ele teve um propósito. Então, Paulo, ele chega a dizer, tenham em vocês os mesmos sentimentos que houve em Cristo. Sabe o que é? Aquela vontade de ir até o fim e ver no que vai dar toda a trajetória da nossa vida, toda a nossa estrada. Porque às vezes, amados, vem uma pequena voz dizendo, eu acho que isso não vai dar muito certo não, talvez isso não dê em nada. A gente pega e trava. Estava hoje de manhã pensando a respeito dessa mensagem e estava imaginando, a não ser que Deus diga para você, não siga mais em frente, você deveria parar. Até porque se Deus diz para não seguir por aqui, é porque Ele tem um outro caminho lá. Agora, nós paramos muitas das vezes quando ouvimos a voz do inimigo, a voz do diabo. O diabo diz, para, porque você não vai avançar. A gente fica com medo. Então, esse apóstolo Paulo que escreveu para Timóteo, ele foi bastante ousado. Teve uma outra situação que ele disse, sejam meus imitadores como também eu sou de Cristo. Então nós podemos ter na figura, né, de líderes, de professores, dos pais, né, por que não dizer dos pastores, né? Aí é claro, eu estou trazendo uma grande responsabilidade para a minha própria vida. Nós podemos ter na vida daqueles que estão acima de nós exemplos de perseverança. Tem uma outra questão que acontece muito no meio evangélico, que as pessoas dizem assim, eu não sigo a homens. Tudo bem, eu também não sigo a homens falsos, eu não sigo a falsos mestres, a homens que só dão maus exemplos, mas nós sempre vamos estar em linha com Deus se seguirmos os homens certos. Então, Timóteo, você que é jovem e filho na fé, todos nós somos, né? Estamos crescendo a cada dia, permaneça naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E Paulo tinha se referido à questão do propósito firme. Então, que isso se torne um alerta para nós nesta manhã. Se nós perdermos o foco, nossa vida não terá mais sentido. Se nós não estabelecermos para onde queremos ir, a nossa vida não terá sentido. Eu tenho um exemplo maior do que o exemplo de Paulo. O exemplo do que o próprio Deus faz com os seus próprios planos. Sabe que o profeta Isaías, no capítulo 46, imbuído, né, do Espírito de Deus, ele falando em nome de Deus, ele disse, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade. Era Deus falando pelo profeta, que eu sou Deus, não há outro, eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade eu falo das coisas que ainda não sucederam e digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Imagina, o profeta inspirado por Deus, dizendo,
Eu, o Senhor, eu faço com que aquilo que eu estabeleço se cumpra. Ah, bispo, mas Deus é Deus, né? Só que Deus é o nosso maior exemplo. Nós somos uma extensão de Deus nesta terra. Se Deus é Deus, nós somos filhos de Deus e podemos representá-lo desta forma. Então ele diz no versículo 11, eu chamo a ave de rapina desde o Oriente, eu chamo de uma terra longínqua o homem do meu conselho, eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. E Deus, já desde o passado, né, ele decidiu fazer inúmeras coisas por nós. Nos salvar, e Ele já executou esse plano, aleluia, de nos curar, e nós estamos sendo curados a cada dia, de fazer com que o nosso coração ficasse em paz, de endireitar os nossos caminhos, de abençoar a nossa família, de nos fazer um povo forte e poderoso. E Deus está cumprindo isso a cada dia em nossas vidas. Sabe qual é o resultado disto aqui? Deus dizendo, eu tomo um propósito e eu faço de tudo para cumprir. E Deus tem zelo, né, com aquilo que Ele propõe. Olha o resultado disso. Romanos 8, 28. A gente hoje sabe que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós fomos chamados para estarmos debaixo desse propósito de Deus. Então, amado, confie nisto aqui. Se Deus já escreveu para você um destino maravilhoso, não seja você a perder o foco. Não seja você a deixar de lado os seus objetivos. Acredite nisto, tudo vai se encaixar, tudo vai cooperar para o teu bem. Você faz parte daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo um propósito. Então, pode demorar um tempo, mas que as coisas entram nos eixos, entram. E quanto à sua vida, então? Tomando o exemplo do apóstolo Paulo, tomando o exemplo daquilo que o profeta disse a respeito de Deus, quanto à sua própria vida, você tem que ter pensamentos bons. Aliás, eu tenho falado disto aqui já desde o domingo de carnaval, né? Tivemos apenas um culto pela manhã, depois tivemos culto quinta-feira passada, também mencionei estes assuntos ligados à fé. E eu disse aqui, nós temos que ter pensamentos bons, pensamentos positivos, pensamentos de vitória. Ah, mas se bater aquele pensamento de que eu não vou conseguir, amado, troque o pensamento negativo por um positivo. Vai cantar um bom louvor a Deus. Esqueça das adversidades. Deus está no absoluto controle da tua história. Pegue um irmão ou dois, vão orar juntos. O que você não pode deixar é que a sua mente seja invadida por sentimentos negativos, por pensamentos pessimistas. Porque tem uma coisa que a gente não pode fugir muito. A psicologia, ela até atesta isso, né? De que aquilo que se passa nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, assim a nossa vida é e assim a nossa vida se transforma. E para vocês conferirem aí na Bíblia, que Salomão já dizia isso há muito tempo atrás, ele diz, olha, o homem, conforme imagina em sua alma, assim ele é. Então, comece a trocar o disco, né? Comece a trocar o chip, né? E comece a dizer para você mesmo, eu posso todas as coisas em Jesus. Se você não tinha até agora nenhum tipo de sonho, comece a projetar tudo isso, a planejar tudo isso. Estabeleça, nem que seja a partir de hoje, um propósito firme. Eu vou me casar, eu vou ter um bom emprego, eu vou ser o melhor empregado, eu vou ser um ótimo empresário, eu vou ser uma pessoa de êxito, de sucesso. Mas, bispo, eu não tenho por onde ir, eu não tenho saída, eu não tenho quem me ajude. Coloque isto assim mesmo na sua mente, que Deus vai trazer as conexões certas, as pessoas certas, o momento devido. E quando Ele abrir a porta, meu amado, você vai perceber que o que você ouviu no dia de hoje era pura verdade. É Deus quem faz isso. Ele mantém em perfeita paz aqueles que têm um propósito firme. Ah, mas o mundo é muito feroz. Sim. As pessoas
matam, mentem, roubam, passam umas por cima das outras. A corrupção é enorme e quem é proletariado, quem é trabalhador ali, sabe, de pegar no pesado, nunca avança. Ah, é? Eu vou lhe dizer uma coisa que está escrita em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente aquilo que é bom, agradável e perfeito, que isso é vontade de Deus para nós. Então, pare de pensar de que o mundo é assim. Tudo bem, a gente até vê isso na televisão. Corrupção, morte, roubo, as pessoas passam a perna umas nas outras, mas Deus tem um milagre para nós. Deus, Ele cria algo onde não há nada. Pode ser um deserto. Deus coloca rios no deserto, árvores, casas, para você habitar ali. Então, nós temos que ter isso no coração. Não importa o que acontece no mundo, nós vamos criar um propósito firme. E nós estamos aqui hoje para isto, amados. Deus trouxe você aqui esta manhã para isto. Deus trouxe você aqui para lhe dizer, você tem todas as ferramentas para estabelecer ótimos sonhos. Você tem todo o potencial para ter uma nova vida, para ter uma vida transformada. Na verdade, diz o texto de Coríntios 2,16, quem conheceu a mente do Senhor, né, que o possa instruir? Na verdade, nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente sábia, você tem a mente inteligente, dada por Deus, dada por Cristo. Então, ainda que você pense assim, mas ninguém na minha família nunca venceu, nunca avançou. Você será o primeiro, então. Aleluia! Porque Deus fica feliz com tudo isso, quando nós criamos força de vontade para fazer alguma coisa. Há um texto que não está aqui nos slides, mas é aquele texto de Neemias, né, que às vezes é até bastante confundido, né, com aquilo que Deus quis passar no texto, mas que é assim, a alegria do Senhor, a nossa força é, né, ou outras versões, a alegria do Senhor é a nossa força. E, na verdade, a gente tem que entender que Deus fica alegre quando nós nos fazemos fortes. A alegria de Deus é a minha força. A alegria de Deus, o que faz Deus contente, o que deixa Deus animado, né, é eu me fazer forte. Então, Deus fica feliz com o que você faz em relação ao teu futuro. Deus mantém você de pé. Deus vai lá e abre as portas para você. Deus conserva, como diz o texto de Isaías, tem aí de novo, né, o detalhe, Deus conserva em perfeita paz. Então coloca um propósito aí no seu coração, amado, de mudar, de vencer, de ir além, de crescer na vida. Desista daquilo que, sabe, fica te prendendo a coisas pequenas. Avance para aquilo que é mais alto. Avance para aquilo que é melhor. Às vezes, sabe o que nos prende, muitas das vezes, a situações pequenas? Amigos, vizinhança, parentes, nossos próprios traumas. Às vezes, a nossa escolaridade. Mas aí eu tenho tempo para isso, né? Quanto aos falsos amigos, eu posso me desviar deles e me agarrar a pessoas que queiram vencer junto comigo. Quanto à família, eu não posso me desfazer dela, mas aqueles que forem negativos, eu serei positivo 2 vezes mais que eles. Quanto à minha escolaridade, se eu não tenho nada que apresentar como currículo, vou começar agora. E eu tenho 10 anos pela frente para fazer o primário, o 2º grau, o 3º grau. Então, que daqui a 10 anos você esteja num patamar muito mais alto, que seja daqui a 10 anos. 1 Coríntios 13:11, ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Agora, quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino.
Então, nada de colocar a culpa nos outros, ou naquilo que você conquistou até agora, ou na sociedade brasileira. Vamos desistir daquilo que nos limita a nossa vida e vamos avançar para coisas melhores. E eu vou lhe dizer uma coisa, em termos espirituais, agora, com Cristo, liberto, purificado, santificado, meu amado, você pode todas as coisas com Cristo. Você é mais do que vencedor. Você tem toda a capacidade e possibilidade de avançar na vida. Quando vierem as crises, acredite, Jesus já venceu as trevas. Você vai vencer também. Quando vierem as dificuldades, Jesus já pisou a cabeça da serpente. Você vai vencer. Então faça isso. Tenha atitudes maduras, atitudes de coragem. Porque esse é justamente o ponto, né? Quando a gente pensa assim, não, deixa a vida levar, sabe? Para onde a vida levar, e aí a pessoa bota o som e diz assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida levar, porque para onde for eu vou. Não. Se nós fizermos assim, nós vamos ficar amedrontados com os problemas que vão se levantar, com as dificuldades que vão surgir. Porque eu vou dizer uma coisa, todos os dias se levantam dificuldades e problemas para todos nós aqui. Parece que para uns mais, outros menos, mas todos nós temos nossos desafios. Parece que é mais ou menos assim, né? Nós nascemos e fomos colocados por Deus aqui nesta terra para vencer. Aí vem o inimigo que não quer ver Deus tendo triunfo com os seus filhos e tenta colocar barreiras, tenta colocar limitações. Não é Deus que não quer que você vença, é o diabo. Só que ele já foi vencido. Então, se já é difícil você vencer batalhas, né? Imagina se você ficar com medo do adversário, com medo das vozes contrárias. Você não vai seguir em frente. Porque quem tem medo fica acovardado, quem tem medo, ele foge da luta. Só que Deus, Ele entra em cada uma de nossas batalhas, Ele guerreia por nós, Ele avança conosco, Ele nos defende por trás, pela frente. Deus entra nas nossas guerras e Ele diz, eu venço por vocês. E o que Ele coloca dentro de nós para termos a coragem de ir em frente, não é um espírito de receio e de medo, não. Sabe o que diz 2 Timóteo 1,7? É o lema da juventude Dinamis. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Então diga aí para você mesmo, eu tenho em minha vida espírito de poder. Eu posso avançar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Outro exemplo que eu quero lhe dar é o exemplo de Davi, que nessa questão, né, de história da Bíblia Sagrada, remonta para nós um quadro, né, bem assustador, porque Davi teve o desafio de um gigante chamado Golias, que, na verdade, colocava medo em todos os compatriotas de Davi. E Davi, diz a Bíblia, que era um homem que não era lá um guerreiro, era pastor de ovelha no meio do campo, sabe? Aparência simples, não era uma pessoa poderosa na carne, né? Humanamente falando. E esse Davi, a gente conhece a história, ele não se acovardou diante daquele desafio gigantesco que foi o desafio contra Golias. Aí, contando aqui um pouquinho da história, o rei daquela época era o rei Saul, né? Um rei forte, bonito, um rei que tinha um exército com 45 mil soldados preparados para a guerra. Só que o tal do Golias colocou medo em todos eles. O medo se instalou lá no coração do rei, que o rei apelou, né? E ele disse, olha, se alguém for lá enfrentar esse Golias, aí eu vou dar parte do meu reinado, do meu dinheiro, e ainda dou minha filha para casar. Ele estava mesmo já nas últimas circunstâncias. Ele diz, olha, eu não sei o que fazer, eu faço de tudo para que alguém enfrente esse cara aí. E 1 Samuel 17, no versículo 10, veio o gigante, o filisteu, chamado Golias, e disse assim, hoje afronto as tropas de Israel.
Eu quero saber se tem um homem aí para que ambos pelejemos. Quero saber se tem homem aí para lutar comigo. Versículo 11. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Um homem afrontou um rei com 45 mil homens preparados para a guerra. Sabe, na verdade, quando a gente não avança e não enfrenta o inimigo, parece que lá na cabeça do inimigo a gente não tem força nenhuma. Então, o Golias, de certa forma, ele cada vez mais pensava que ele iria acabar com aquele povo, o povo de Israel. Não passava pela cabeça dele a possibilidade de que alguém fosse enfrentá-lo. O rei já desistiu, os seus soldados desistiram. Então, ele cada vez mais ficava arrogante. Já viu quando alguém te afronta, tenta tomar o teu posto, tenta puxar o teu tapete, vai lá e faz o contrato na tua frente, né? E corre para fazer a venda em vez de você fazer, rouba o teu cliente, né? Desvia os teus clientes para outra área. Já viu quando a pessoa faz isso? Aí você fica com medo, a pessoa fica mais poderosa ainda, né? Ela acha que pode te humilhar até as últimas circunstâncias. E Golias afrontava os exércitos de Israel dia após dia. Ele começou a se achar maior, né, e melhor do que qualquer um. E geralmente as pessoas fogem dos problemas. Aí o texto do versículo 24 diz assim: os israelitas todos, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. O povo que pertencia a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o povo de Deus estava fugindo da batalha. Só que você, meu amado, principalmente agora, depois que Cristo, pisou a cabeça da serpente, principalmente depois desses 2014 anos para cá, você tem que mudar as situações à sua volta. E você tem que fazer, claro, como Davi fez, que lá no meio daquele povo, todo amedrontado, ele disse, versículo 26, Davi disse assim aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Os exércitos, né, do Deus vivo. Ele recebeu a resposta, né? Alguém disse: olha, o rei disse que vai dar parte do dinheiro dele, vai dar a filha mais bonita para se casar. Ele já ficou todo animado, né? Imagina, se eu vou lá e mato o Golias, eu pego uma menina linda para casar, ainda pego bastante dinheiro, vai ser maravilhoso. Só que o detalhe é que Davi estava consciente de que o gigante estava afrontando a Deus. A mesmíssima coisa acontece hoje quando nós temos os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas limitações, seja um problema financeiro, seja uma doença. Olha o texto que eu coloquei aqui no quadro. Quando os inimigos se levantam e se opõem contra nós, eles estão se opondo ao próprio Deus. Porque Deus quer ver você próspero, quer ver você saudável, quer ver você feliz. Então, se alguma coisa se opõe a você, vai perder a batalha, porque está se opondo a Deus. Está se opondo a Deus. Então você, meu amado, fique firmado na palavra. Eu posso ser como Davi, pequeno, franzino, boa aparência, não sou um guerreiro, né? Do tipo os 300, né? Os Esparta, bigode grosso. Eu posso não ser tão forte e poderoso, mas afrontou o meu Deus, vai se ver com ele. Você só não foge da raia, só não foge da luta, tá? Fica lá de pé, deixa o inimigo vir, até onde ele quiser vir, Deus vai dar um jeito. Davi venceu a batalha, ele foi corajoso, ele sabia que o inimigo estava afrontando a Deus, e de uma forma simples, inacreditável, né? O versículo 40 diz que ele tomou o cajado na mão, que era o cajado de pastor, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Ele pegou 5 pedras, as pôs na bolsa de pastor, no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, a sua mochila, e lançando mão da sua funda,
foi se chegando ao filisteu. Imagina, ele pegou uma espécie de um estilingue, pedras, e foi para lutar com o filisteu. Eu quero que você entenda uma coisa, amado. Deus agiu na vida de Davi de uma forma simples. E Deus vai agir em teu favor também. Só não se acovarde. Faça conforme Isaías disse, né? Mantenha-se firme nos seus propósitos. Ah, mas já me puxaram o tapete uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não importa, vá em frente. E toda vez que você levantar uma voz, como de gigante, né? Eu afronto os exércitos de Israel. Toda vez que você levantar uma voz poderosa contra você, Deus tem a voz mais poderosa ainda. Lembre-se disso. O salmista disse no 62:11, uma vez falou Deus, eu ouvi 2 vezes que o poder pertence a Deus. Já que o poder pertence a Deus, então não tente usar as suas próprias armas, não. Que, aliás, foi o que aconteceu com Davi, né? Disseram assim, coloque uma armadura, coloque uma espada, um escudo, as armas humanas, estratégias humanas, geralmente baseadas em vingança. Ah, fulano me fez? Ah, vai ter troco. Não faça isso, não, com as armas humanas, não. Use armas espirituais. Use as armas de Deus. Sabe, uma vez Deus disse assim para um governador, né, chamado Zorobabel, o profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, ele comunicou isso para Zorobabel, ele disse assim, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, ou seja, por violência humana, por estratégia humana, mas Zorobabel, você vai vencer tudo isso pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu digo a você, meu amado, minha amada, não é por estratégia humana, não é por puxar o tapete de quem te puxou, não é por vingança, não é por poder ou violência, sabe? Mas é pelo Espírito Santo que você vai vencer tudo. Seja numa boa estratégia que Deus lhe dê para ser uma pessoa amorosa, paciente, seja fugindo de situações negativas, sabe? Mas Deus vai lhe dar a saída. Deus vai lhe dar a saída. E daí, é claro, eu vou mostrar aqui o final da história que aconteceu com Davi e Golias, né? No versículo 49, ele disse, Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou, feriu o filisteu na testa, a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Versículo 51, pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada. Veja bem, ele preferiu ir sem armadura, sem espada, sem escudo. Mas quando ele tacou a pedra na cabeça do gigante, o gigante caiu, ele correu lá, pegou a espada do gigante e com ela ele cortou a cabeça do gigante. Então, Davi foi aquele que escreveu o Salmo 50, que diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ele sabia que Deus agia. Amado, faça a mesmíssima coisa. Na hora que vier a tribulação, enfrente, tenha coragem para, enfrentar os seus desafios, mas invoque a Deus, espere pelo Espírito de Deus, Deus vai te livrar da angústia, e no final das contas, você ainda vai glorificar ao Senhor. O seu testemunho será dado. A glória de Deus será evidente. Eu digo isso porque eu tenho certeza, todos os eleitos de Deus, todos os seus amados, todos os seus santos, têm o direito de vencer qualquer uma das adversidades que se levantam contra nós. Todos nós. Depois desses 35 minutos aqui te comunicando isto, eu termino com Hebreus 10, 35, que fala desta verdade. Eu e você temos o direito de vencermos todas as adversidades. E Hebreus 10, 35 diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. As lutas vêm, as adversidades vêm, momentos dificílimos acontecem, aparecem, sim, mas, amado, vá em frente. A tua confiança tem grande galardão. Ou seja, vai vir a recompensa, vai vir o bom resultado. E, é claro,
O 36 diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, né? Você não pode parar, você tem que avançar, pois, havendo feito a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. E aí o 38 diz: o meu justo, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, todavia o meu justo viverá pela fé. Então, a gente não vive pela lógica, se tem alguém para nos ajudar, se não tem. Deus sempre dá um jeito em tudo, mas o justo vive por fé. E a fé, você sabe, é você ter uma convicção, né, de que Deus vai agir. A fé é você ter uma convicção de que alguma coisa vai acontecer em seu favor. Ah, e se eu retroceder? Aí Deus diz: olha, quem retrocede, eu não tenho prazer. Eu não gosto de quem volta atrás. Versículo 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Levanta aí o seu braço, cerra aí o punho e diga: eu não sou dos que retrocedem. Eu sou da fé, para conservação da alma. E aí vamos dizer juntos a classificação de fé? Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam e é a convicção de fatos que se não veem. Diga: eu sou da fé. Então, amado, para terminar, abrace os teus objetivos, abrace as tuas metas, teus alvos, teus sonhos. Tenha sempre um propósito firme e saiba, Deus vai manter em perfeita paz você. Você e você. Assim seja, assim disse o Senhor. Em nome de Jesus. Ele mantém em perfeita paz aqueles que têm um propósito firme. Louvado seja Deus. Eu creio nisto, amados. Eu creio nisto. Nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor nesse momento. Mais uma vez eu aviso que